Olá, tudo bem? Está marcado um protesto para o próximo dia 7 de setembro. O 7 de setembro vai ser gigante. É um protesto elaborado por manifestantes governistas que querem manifestar apoio ao presidente da República que foi eleito com mais de 57 milhões de votos em 18 e que agora está vendo a sua popularidade ruir, como mostram as pesquisas. Os manifestantes querem um voto impresso e um novo sistema eleitoral, onde a contagem dos votos seja pública e acompanhada pelo povo. Os manifestantes também desejam que os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal sejam demitidos, que percam o emprego, que sofram impeachment, e desejam também que o presidente da República governe sem dar satisfação a ninguém. Querem uma carta branca para Bolsonaro fazer o que quiser, do jeito que quiser. Esse é basicamente o manifesto. Um manifesto que tem problemas não só jurídicos, mas também de ordem prática. E eu vou começar pelo voto impresso, que foi rejeitado na Câmara. Eu sou Arquimedes de Castro e este é um comentário diário que eu publico aqui no Laboratório de Comunicações. O voto impresso foi rejeitado na Câmara e não passa, porque é uma proposta de emenda constitucional e não teve votos suficientes. Os parlamentares rejeitaram a proposta. Houve um acordo, inclusive, com o presidente da Câmara e o presidente da República, para que após essa votação o assunto se desse por encerrado. Mas o assunto não está encerrado. Os apoiadores do presidente querem que ele se manifeste diariamente sobre isso, e ele tem feito, como fez hoje, voltou a pedir voto impresso, dizer que o processo de apuração não é confiável, que não se pode confiar na justiça eleitoral, etc. Essa postura, primeiro, vai de encontro a um acordo feito com um aliado. Hoje, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é do Partido Progressista de Alagoas, disse que está muito preocupado com a situação política do Brasil. E disse também que vai trabalhar politicamente para que a semana não termine como terminou a última, com ameaças de ruptura institucional e um clima desfavorável na política brasileira, com impactos e repercussões econômicas. Arthur acredita que a temperatura já chegou no limite, que agora precisa diminuir as tensões. E isso se faz com conversa política. Então esse é o caminho que o Arthur Lira acha que é o melhor. Ele é aliado do presidente, está com cento e tantos, mais de 120 pedidos de impeachment engavetados. Todos pedem uma série de coisas, né? A maioria por crime de responsabilidade. E a questão fundamental é: se o presidente da República participar de uma manifestação no 7 de setembro, aonde se pede uma ruptura com as instituições democráticas, o que ele vai estar fazendo? Que não é um crime de responsabilidade. Configurado esse crime de responsabilidade, a Câmara deve continuar omissa em relação aos pedidos de impeachment? É uma questão ainda sem resposta. Mas o que o Arthur Lira quer é conversar. Ele acha que tem um acordo possível, que dá para negociar com Bolsonaro para que ele fique mais calmo, para que ele fique mais tranquilo, para que ele pare de atacar as instituições da República.
Hoje também teve uma reunião com os governadores. Os governadores dos estados, 24 governadores compareceram, e um destaque é para a fala do João Dória, que é presidenciável, você sabe, governador de São Paulo, do PSDB, e ele disse que está havendo um conluio, está em curso um motim nas polícias militares para um levante, um manifesto de apoio ao presidente da República. Ele, inclusive, afastou hoje do cargo um coronel responsável por uma unidade da Polícia Militar de São Paulo. Ele comandava mais de 5.000 homens, coronel Alexandro. Ele publicou na sua rede social uma série de críticas e insultos, injúria e difamação contra os representantes das instituições democráticas do país. Ele estava conclamando os seus comandados e todos os seus seguidores para participarem desse levante, desse manifesto no dia 7 de setembro, que está disposto, inclusive, a propor a ruptura da ordem democrática. O que é essa ruptura? É que, na ordem democrática, ninguém manda em tudo. Tem o judiciário que manda na questão das leis e tal, né, julgamentos, juízes, poder judiciário. Né? Aí tem o poder legislativo, Congresso Nacional, deputados, senadores, etc., que fabricam leis, fiscalizam o executivo, etc. Inclusive são responsáveis pela sabatina com os membros dos tribunais superiores. E tem o executivo que comanda o orçamento, que está com a capacidade de fazer ou deixar de fazer as coisas, que tem a gestão do Estado na mão. E ninguém manda em tudo, né? Ninguém manda em tudo. Tem uma lei, o presidente tem que seguir a lei. Tem uma lei, o militar tem que seguir a lei. A lei pode ser modificada, mas no Congresso, a partir de votação direta, transparente, a partir de regras já estabelecidas. E aí a legislação pode mudar. Mudada a legislação, temos outra configuração, e aí as coisas podem ser feitas ou deixarem de ser feitas. Mas a ruptura da ordem democrática é quando, por exemplo, o presidente do Congresso Nacional resolve não cumprir uma ordem do Poder Judiciário. Descumpre a ordem e se revolta, esculhamba com o presidente do STF. Hipótese. Isso é uma ruptura da ordem democrática, né? Um indício de ruptura. Mas o que seria a ruptura? A ruptura só pode ser feita à força. E já foi feita aqui no país uma vez. Nós tivemos um golpe militar em 1964, engendrado por forças políticas civis e militares que depuseram o então presidente da República, João Goulart, eleito democraticamente. João Goulart caiu, assumiu uma junta militar que se sucedeu no poder sem voto direto, sem democracia, sem urna, sem nada. Eles escolhiam entre os generais quem ia governar, o general ficava governando, brigavam entre eles, inclusive, para escolher, mas escolhiam, e esse regime de exceção durou de 64 até quando nós tivemos a transferência do poder militar para o poder civil. Na década de 80, João Figueiredo entregou o governo para José Sarney. Quem tinha sido eleito foi o Tancredo Neves, né, pelo voto indireto no colégio eleitoral, mas não assumiu, porque adoeceu e morreu. Assumiu José Sarney, o poder passou dos militares para os civis, mas não foi pelo voto direto. Foi um presidente biônico, né, o José Sarney, porque foi eleito pelos deputados e senadores. Depois tivemos a Constituição da República,
tivemos o voto direto para presidente do Brasil e de lá para cá nós estamos vivendo num Estado democrático de direito, numa democracia em consolidação, ainda imperfeita como todas as democracias, mas um regime aberto, livre, né, com livre liberdade para a expressão do pensamento, livre iniciativa. Nós temos uma economia capitalista aberta para o resto do mundo. Enfim, temos problemas, mas temos uma democracia. De 2 em 2 anos temos eleições, as eleições acontecem tranquilamente, inclusive com o apoio das Forças Armadas, com uma conjunção de esforços do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, para que tudo saia da forma mais transparente possível. Os funcionários públicos responsáveis pelo processo eleitoral agem com toda a idoneidade, dentro de regras e dos bons princípios de auditoria, e realizam eleições tranquilas, né, desde 1996, com urnas eletrônicas. De lá para cá nunca teve fraude, nunca ficou comprovado nenhum erro. Todos que estão eleitos, que foram eleitos várias vezes, foram eleitos com urnas eletrônicas. Então, isso já está consolidado, né? Há uma confiança na justiça eleitoral. Essa confiança foi abalada quando o senador da República e candidato à presidência, Aécio Neves, do PSDB, resolveu contestar o resultado das eleições porque perdeu para Dilma e ele achava que ia ganhar. Perdeu. E perdeu feio, quer dizer, devia ter ficado quieto, mas foi contestar. E essa contestação gerou uma série de desconfianças, etc. O resultado é que hoje nós temos uma parte do Congresso Nacional que não acredita muito no sistema eleitoral. Tem uma parte significativa, eu acho que algo em torno de 20%, 25% do Congresso não acredita na justiça eleitoral e quer um novo sistema, mas não conseguiu consenso para aprovar um novo sistema. E o sistema que nós teremos para 22 é esse que já vem sendo utilizado, talvez com alguma modificação, mas é possível que talvez nenhuma grande modificação seja feita e o sistema seja mais ou menos o mesmo. Entretanto, existe a questão do judiciário. O presidente da República atual é recordista em processos. Ele bateu todos os recordes. Segundo o levantamento feito pelo Jornal Estado de São Paulo, ele responde a mais de 170 processos. E esses processos, onde a Advocacia Geral da União defende o presidente, são muitos, mas alguns chamam a atenção. Alguns deles tramitam no Supremo Tribunal Federal. E eles estão na mão de um ministro, o Alexandre de Moraes. Justamente esse ministro que é atacado diuturnamente pelos apoiadores do presidente da República e pelo próprio presidente. Pelo próprio presidente, seus familiares, apoiadores, etc. Então, repare, nós temos um juiz, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, que está julgando atos do Executivo, e o Executivo, ao invés de apenas se defender, como normalmente faria um presidente da República, resolve partir para o ataque. E aí entra com um pedido no Congresso Nacional, no Senado, para que o Alexandre de Moraes seja demitido, para que ele perca o cargo vitalício que tem, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele é indicado pelo presidente da República, mas é aprovado pelo Senado. Depois que passa pela sabatina, ele tem que convencer os senadores, e depois de convencer os senadores, ele é nomeado pelo Supremo Tribunal Federal para um cargo vitalício. Só sai para se aposentar ou se morrer. E, no caso específico, Alexandre de Moraes tem um cargo vitalício.
não tem que ser demitido de jeito nenhum, só quando chegar a hora de se aposentar ou se morrer. Mas o que se quer nesse momento é, pela primeira vez na história desta República Democrática, demitir um ministro do Supremo Tribunal Federal, não um só, mas dois. O Luiz Roberto Barroso também está na mira da presidência da República, que, inconformada com as decisões tomadas por esses ministros, quer que eles sejam arrancados dos cargos vitalícios que ocupam para serem substituídos por outros mais afeitos ao que pensa o presidente da República. O Supremo Tribunal Federal fechou-se em si mesmo e, pelas decisões tomadas até agora, pretende levar à frente os processos nos quais o presidente da República e sua família estão envolvidos. As decisões estão sendo tomadas e o círculo em torno do presidente está se fechando. Já alguns políticos presos, outros tantos investigados, outros com busca e apreensão já determinada e realizada, alguns serão instados e ouvidos, a oitiva deles ainda essa semana. É possível que novas prisões possam ser determinadas e há um temor, um medo muito grande de que o Supremo Tribunal Federal mande prender um dos filhos do presidente da República. O filho a ser preso seria o Carlos Bolsonaro, que é vereador no Rio de Janeiro. Ele estaria na mira para ser preso, abatido, talvez sofrer uma busca e apreensão, não se sabe, talvez prisão. E com esse temor, sabendo dessa possibilidade, o presidente da República não tem, em nenhum momento, em nenhum instante, feito uma reflexão no sentido de apaziguar, de chegar a um acordo e deixar isso correr na justiça como deve correr, recorrendo dentro das instâncias judiciais comuns. Há um embate político, acusações políticas contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, Barroso e Moraes, e uma intenção manifesta dos bolsonaristas de que o presidente da República governe sem ter que dar satisfação a ninguém, sem ter que seguir regras e leis, podendo modificá-las do jeito que quiser, sem ter que pedir ao Congresso Nacional para isso, sem haver nenhuma votação, sem que haja nenhuma análise de que se essas novas leis elas estão de acordo com a Constituição. Alguns querem que a Constituição seja substituída por outra e que o presidente governe com poderes absolutos. Um golpe de Estado está sendo proposto. E há, por assim dizer, um apoio gigantesco de cidadãos brasileiros que são militares. Muitos deles das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Outros das polícias, militar e civil, rodoviária, e inclusive da Polícia Penal. Então, há aí um clima de confronto anunciado, com provas documentais de que isso realmente está ocorrendo. Não se trata, portanto, de uma especulação apenas. Há um processo de investigação com indícios claros de que o que se planeja no 7 de setembro é o início de um golpe de Estado para dar poderes absolutos ao presidente da República e retirar do caminho os seus adversários. A ideia basicamente é essa. Militares da ativa e da reserva estão envolvidos, inclusive os da ativa cometendo crime contra o Código Militar,
E a ideia é essa, é que o 7 de setembro gigante seja o início de um golpe de Estado para dar poderes absolutos ao presidente da República e afastar os seus inimigos da frente. Há, inclusive, entre esses, os organizadores, quem defenda que não deve haver eleições em 2022, que o presidente eleito em 2018 continue governando até quando ele quiser, e não dando satisfação a absolutamente ninguém, nem seguindo nenhuma regra dessas feitas aí pelos outros políticos. É uma rejeição absoluta ao Estado democrático de direito, às instituições e aos seus representantes. E aí a crítica, repare, não é contra a instituição. Eles não chegam e dizem abertamente: nós queremos escrever novas leis. Eles dizem: os juízes fulano de tal e cicrano devem ser substituídos. Ao fulanizar o problema e mostrar esses indivíduos como indivíduos danosos ao Estado, à nação, ao povo, procuram encobrir aí uma estratégia ardil, um ardil muito grande, que pode funcionar e está funcionando. Grande parte das pessoas que apoiam não sabem o que está acontecendo, porque ninguém quer um Estado sem lei, onde uma pessoa só manda com a família dele e não dá satisfação a ninguém. Mas é isso que está por trás do ataque a quem representa essa ideia de haver uma Constituição com regras, leis, todo mundo tem que seguir, pode ser quem for, a hora que for, todo mundo tem que seguir, inclusive o presidente. Então, para não seguir a regra, o presidente substitui o juiz, troca quem está julgando o processo para que ele não precise seguir regra nenhuma e fazer aquilo que ele acha que deve ser feito, porque ele tem uma missão divina para melhorar e salvar o Brasil. De quem? Não somos todos nós brasilianistas, brasilianos, brasileiros, trabalhadores do pau-brasil? Não somos todos, além de sermos todos da mesma espécie, não estamos todos ligados ao mesmo território, à mesma nação? Falamos a mesma língua, temos uma cultura diversa, mas costumes muito parecidos em todas as regiões. Nos encontramos nas nossas diferenças, inclusive políticas. Sempre houve espaço para um acordo nacional, mesmo nos momentos de grande crise. É essa a esperança dos governadores, 24 governadores que se reuniram hoje, inclusive aliados de Bolsonaro estavam presentes, adversários também. É essa a esperança do presidente da Câmara, Arthur Lira. É essa a esperança do presidente do Congresso Nacional, o Rodrigo Pacheco, que é do Democratas, de Minas Gerais. É essa a esperança do ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e é a expectativa de todos os representantes das instituições, para que se chegue a um acordo e que se continue cumprindo as regras, todo mundo dentro do sistema de pesos e contrapesos, agindo dentro do processo, sem ataques institucionais públicos, principalmente pessoais injuriosos, desrespeitosos, de baixo calão, insultos, ofensas. Eu estou usando essas palavras, mas o certo é dizer que estão esculhambando, né? A esculhambação geral, inclusive tratando da vida sexual dos ministros do STF, tratando de mostrar os ministros como criminosos, quando na verdade são guardiães
da Carta Magna, a Carta Política, a Carta Cidadã de 1988, que nos garante direitos como cidadãos e deveres, que nos garante um país respeitado internacionalmente pela sua democracia, pela liberdade e pelo empreendedorismo dos brasileiros e brasileiras, que estão pelo mundo todo, inclusive sem entender o que está acontecendo com o nosso país. Por que as coisas degringolaram e chegaram a esse ponto em que se discute, no momento da comemoração da independência do Brasil, uma festa cívica que deveria, em tese, reunir todos os brasileiros e brasileiras, que, em tese, deveria servir para juntar as pessoas, criar um laço de patriotismo nacionalista, juntar. Esse é o objetivo do 7 de setembro. Comemorarmos juntos a nossa independência enquanto nação, enquanto uma nação livre e soberana. Mas o que nós vamos fazer em 2021? No meio de uma pandemia, com ainda 800 pessoas morrendo diariamente, pelo menos, milhares de pessoas internadas e contaminadas. O que é que nós vamos fazer nesse 7 de setembro? Nós vamos fazer um manifesto, um protesto de divisão dos brasileiros. É a primeira vez que eu vou ter que ver isso, porque eu nunca vi. 7 de setembro, uma festa cívica para juntar todo mundo, vai se transformar num manifesto com possibilidade de se tornar sangrento, com a possibilidade de se tornar um protesto político com vítimas fatais, porque os manifestantes, os organizadores, muitos são policiais militares, militares armados, militares que não querem ser desrespeitados. Por outro lado, os opositores querem desrespeitar, querem, inclusive, também fazer um protesto no 7 de setembro. Então, nós estamos aí com a situação, digamos assim, a bomba perfeita, né? Tudo pode acontecer nos próximos dias, tudo pode acontecer nas próximas horas. Essa insegurança, ela está fazendo com que haja um descontrole econômico. Os produtos estão cada vez mais caros. O salário de quem está empregado valendo cada vez menos. Muitos desempregados. Existe uma multidão de desempregados no país que poderia encher a maioria dos países do mundo. O IBGE conta quase 15 milhões de brasileiros e brasileiras desempregados. Fora aqueles que são desalentados e nem procuram mais emprego, portanto nem aparecem nessa estatística. Pelo menos mais de 40% da população, 41% para ser mais exato, está em situação de insegurança alimentar, com dificuldades para comprar comida para comer todos os dias. Essa é a situação em que estamos, com uma crise sanitária, uma crise econômica e uma crise política, que parece ser o centro de tudo. Aonde não se vê nenhum horizonte de acordo, uma pacificação. Apesar do presidente da Câmara querer pacificação, o presidente do Senado dizer que quer pacificação, muitos políticos se manifestando, autoridades da República, presidente do STF, governadores, todos querendo pacificar, vamos chegar no acordo, parar com isso. Não vai haver trégua. A trégua não interessa, a meu ver, ao presidente da República, que está em campanha. E o jeito de fazer campanha do presidente
é através de ataques aos seus adversários. Os adversários do presidente são todos aqueles que contrariam as suas ideias. Isso quer dizer que não vai haver trégua. Muito provavelmente estamos caminhando para uma ruptura institucional. Em algum ponto, essa ruptura já aconteceu. Na verdade, nós ficamos esperando que um evento específico marque essa ruptura. Mas, de fato, essa ruptura já aconteceu. Nós estamos há tempos quebrando o pacto federativo. Desde que o presidente foi para um lado, os governadores para o outro, no meio de uma crise sanitária. Nós estamos quebrando o pacto federativo desde o momento, o pacto político nacional, desde o momento em que os partidos políticos deixaram de ter importância para a composição dos ministérios do governo, se adotando uma nova sistemática onde o privilégio é para militares e pessoas que o presidente escolhe com os critérios dele, ninguém sabe quais. Há uma ruptura institucional em curso. E essa ruptura, ela está alargando-se, chegando a um ponto onde não tem mais volta. O ponto do não retorno. Qual é esse ponto? Até onde iremos com essa crise política? Até o dia das eleições? Resistiremos até lá? Ou deverá haver uma solução para este confronto? Principalmente, o óbvio, retirando do processo quem não quer a paz. Porque, obviamente, se todos quiserem conversar, haverá um acordo e isso garantirá governabilidade, estabilidade democrática. Os preços do mercado tendem a cair, o dólar também. E, superada a crise sanitária, podemos ter uma retomada econômica. Essas são as perspectivas. Eu não sei o que vai acontecer, mas a minha impressão é que a campanha vai continuar. E como essa ruptura vai acontecer, aonde nós enxergaremos que houve uma ruptura, porque ela já aconteceu, mas ainda não é consenso que ela aconteceu, então é preciso que algo aconteça para que essa ruptura seja reconhecida por todos. E isso, a meu ver, está muito próximo. É isso que eu tinha para hoje. Eu sou Arquimedes de Castro, este é o meu canal, Laboratório de Comunicações. Deixe seu like se você gostou. Se não gostou, faça suas críticas, por favor, fique à vontade. Deixe seus comentários e compartilhe esse conteúdo com quem você acha que dos seus amigos que vai gostar de debater essas ideias. Até a próxima.